Oi, pessoal. Meu nome é Samuel Santos Oliveira. Eu sou discente do curso de Licenciatura em Física EAD e hoje a gente vai estar apresentando esse seminário sobre o desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente. Então, essa apresentação ela foi preparada como parte da disciplina da professora Simara Campos, que aborda sobre psicologia da aprendizagem e ela faz parte do curso de licenciatura de Física EAD da UESB, proporcionada também pela Universidade Aberta do Brasil e pela CAPES. Então, aqui agora a gente vai abordar sobre esse desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente, o que é o desenvolvimento cognitivo, como ele funciona, e entendendo que esse é um tema fundamental, né, para quem se interessa em entender sobre as habilidades mentais que se evoluem ao longo das fases da infância e da adolescência das pessoas, e como esse conhecimento ele também pode nos ajudar a compreender melhor as bases do comportamento e também do aprendizado. Então, é muito importante para a gente que vai ser seremos futuros docentes, né? Entender como funciona esse desenvolvimento cognitivo dessas crianças e dos adolescentes, até chegar à fase adulta também, que é um contínuo processo de desenvolvimento, e vai nos fornecer subsídios para apoiar essas fases com mais eficácia, aprimorando esse desenvolvimento cognitivo dessas pessoas em formação. E então a gente vai abordar primeiro sobre o que é o desenvolvimento cognitivo, né? Que é esse processo de desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e como eles constroem suas capacidades do pensamento, de raciocínio, de memorização e também na questão de resolução de problemas, né? E aqui a gente vai focar nas principais teorias que abordam sobre essa questão do desenvolvimento cognitivo e também a gente vai mostrar como que ele pode ser influenciado pelos fatores internos e externos, fornecendo assim uma visão mais geral, né, de como é que essas mudanças acontecem no decorrer das fases da vida de uma criança e adolescente e como que a gente, como profissionais do ensino, pode ajudar a desenvolver esse poder cognitivo da melhor forma possível. Para dar início, a gente vai abordar sobre, primeiro, o que é o desenvolvimento cognitivo. Para entender isso, basicamente ele se refere ao crescimento das funções mentais. Então, essas funções elas vão desde as habilidades mais simples, como o foco da atenção, caminhar, engatinhar, a parte sensorial também, né, os sentidos que a gente desenvolve, até a parte mais complexa, né, que é a parte do planejamento, da resolução de problemas. E ao longo desse desenvolvimento, essas funções elas vão se tornando mais sofisticadas e elas vão não só influenciar o processo de aprendizagem das pessoas que estão tendo essa evolução, essa maturidade cognitiva, mas também o comportamento social e emocional, né? E esse amadurecimento cognitivo também vai fazer parte da personalidade da criança, do adolescente que está se formando. Então, cada etapa desse desenvolvimento cognitivo ela vai construir uma base para a próxima, e isso vai fazer um dos processos mais críticos, né, no processo de amadurecimento do crescimento humano. E essa evolução cognitiva, ela dá início desde quando a pessoa ela é bebezinha, e aí ela vai crescendo e vai aprimorando seus sentidos, sua percepção do mundo, da realidade, começando de algo interno para depois algo externo, e isso vai desenvolvendo conforme a sua idade vai avançando. E isso finaliza ali já próximo entre a fase final da adolescência e da idade adulta, mas para entender melhor como que se dá esse processo de desenvolvimento cognitivo, alguns teóricos que estão lá no campo da psicologia, eles passam a focar e estudar
como que se dá esse desenvolvimento cognitivo e quais são as fases de evolução do desenvolvimento. E aí, um dos principais teóricos que vem do campo da psicologia é o Jean Piaget, e aí ele é um psicólogo suíço, e ele acreditava que cada estágio do desenvolvimento cognitivo ele vai ser caracterizado por uma forma de pensar, de interpretar o mundo, né? Então, a gente vai aprofundar um pouco sobre o que ele propôs de teoria para interpretar o que é o desenvolvimento cognitivo e como lidar com ele. Um outro teórico que aborda também sobre desenvolvimento cognitivo é um psicólogo russo, que é o Lev Vygotsky, e aí ele não parte desse pressuposto de construção interna, de que a própria pessoa ela vai evoluindo e desenvolvendo melhor sua cognição. Ele parte de outro pressuposto. Ele parte da ideia de interações, seja sociais ou ambientais, e essas interações vão consolidar o desenvolvimento cognitivo das pessoas. Então, para ele, não é só uma criança, você larga essa criança, sei lá, em qualquer lugar que ela vai ter um desenvolvimento cognitivo pleno, quando ela estiver no final do seu desenvolvimento. É necessário entender também o contexto, onde é que essa criança está, em que ambiente ela está e quais pessoas estão a cercando, porque essas interações também vão ser pontuais e muito essenciais para o desenvolvimento cognitivo pleno dessa criança e desse adolescente. A gente também vai aprofundar um pouco, assim, eu vou tentar focar mais no Piaget, mas eu achei interessante essa percepção do Levi Vygotsky, e, e assim, através dessa, enfatizando ainda o Vygotsky, é através dessas interações, né, que a criança ela vai adquirindo conhecimento, ela não consegue fazer essa evolução cognitiva de maneira solitária, né? Não é sozinha, mas é mediada. Então, precisa de pessoas, precisa de professores, colegas, os próprios pais, e também a interação com o ambiente, né? Porque aí entra também a questão sensorial dessa criança, mas de uma maneira de que tudo isso vai proporcionar que ela desenvolva melhor a cognição dela, não só ela sozinha, ela vai conseguir desenvolver e aprimorar sua cognição. Agora a gente passou um pouco superficialmente sobre quais são as duas principais teorias. Eu ia falar sobre algumas outras, mas eu acho que essas duas vão ser interessantes para a gente poder abordar. E agora a gente vai falar sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo que o Jean Piaget ele traz para a sua teoria e forma de interpretação de como que as pessoas elas desenvolvem sua cognição e como explorar e melhorar essa cognição conforme esses estágios eles avançam. Ele propõe 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio inicial, né, da fase de quando você nasce até o período de 2 anos, mais ou menos. É um momento de aprimoramento sensorial e motor, né? Então, é denominado de estágio sensorimotor. Então, nesse momento é que o bebê está conhecendo o mundo, está conhecendo os sentidos, né? O paladar, o olfato, a audição, a visão, isso ainda está sendo aprimorado e aperfeiçoado. É nessa fase também que os bebês eles começam a engatinhar, a andar. Então, é uma fase de melhoria e aprimoramento da conexão da criança com o ambiente, com o mundo, e também uma fase de descoberta, né? Então, eu trouxe até essa imagenzinha aqui, uma fase centrípeta, né? Ou seja, ela é voltada para si próprio. Então, a criança está se descobrindo, né? Ainda e descobrindo seus sentidos, como que sua percepção ele não tem isso consolidado, mas o bebezinho, o bebê, ele está consolidando os seus sentidos para entender o mundo, mas não tem isso consolidado. Ele usa ainda,
tenta usar os sentidos, o olfato, a visão, o paladar, e ainda está aprendendo a fazer isso. Então, é nesse momento que ele tem isso. Outra questão também é o campo afetivo que começa a se formar a partir desse momento também. Então ele vai ter sei lá, momentos de choro para demonstrar tristeza, momentos de alegria, né, para expressar, sei lá, sorriso, ou ele achar alguma coisa engraçada, ele vai lá e sorri. Também as conexões de pai e mãe, né? Então o bebezinho sabe, entende a questão parental através dos próprios sentidos mesmo de afeto. Então, também é nesse momento que ele começa a aprimorar essa cognição de entender ah, esses laços, né? Então, é bem interessante perceber isso nesse primeiro estágio. No segundo estágio, é o estágio pré-operacional. E por que ele denomina assim? É um momento que não é nem a fase de operações, em que a criança, que a gente vai falar um pouco, que é o terceiro estágio, mas também já não é a fase sensorial nem motor. Ainda não, ele já aprendeu sobre como usar seus sentidos, a criança já aprendeu como usar os sentidos, já aprendeu a andar, já tem consolidado os campos afetivos e emocionais, e mais ainda não está em fase de operação concreta, que a gente vai aprofundar logo em seguida. Então aqui ele vai começar a aprender a usar a linguagem para expressar os seus sentimentos do campo afetivo. Então, se naquele momento ele apenas sorria ou chorava para poder expressar um, um pré-sentimento, né, aqui ele vai conseguir, ele vai tentar trazer através de símbolos, né, um desenho, ou através de outras, a simbologia de linguagem também, para expressar esse campo afetivo. Mas ainda ele vai ter dificuldades para poder entender o ponto de vista de outras pessoas, né? A questão dos sentimentos das outras pessoas, as interpretações de mundo das outras pessoas. Então ele ainda é algo, ele ainda está em formação muito subjetiva, voltada para si, mas a partir desse momento ele também já pensa, ele já consegue externalizar aquilo que ele sente. Então, nessa fase tem um sentido centrífugo, porque ele consegue pensar o campo afetivo, pensar o que ele está sentindo, mas de outras formas, através de símbolos, ele consegue externalizar isso e tentar explicar ainda, não de maneira concreta, mas tenta fazer isso para demonstrar para as outras pessoas o que ele está sentindo. No terceiro estágio, já é esse estágio das operações concretas. Gente, eu esqueci de falar, mas no sensorimotor é até os 2 anos, né? Eu acho que até citei isso. O pré-operacional é dos 2 até os 7 anos, mais ou menos. Esses números não são concretos, tanto que nessa imagem aqui tem uma margem aqui de 1 ano, mas entre essa faixazinha assim, não tem uma consolidação concreta de quando começa e quando termina. Nas operações concretas que a gente vai abordar agora, é entre 7 a 11 anos. Então, esse é o terceiro estágio, e nas operações concretas, a criança ela já começa a pensar de forma mais lógica, né? Ela já consegue raciocinar sobre questões temporais, né? De passado, presente, futuro. Ele já consegue ter ideias mais abstratas, ele já tem alguns raciocínios lógicos também. E por conta dessa evolução de cognição, ele também consegue entender alguns conceitos, como a questão de quantidade, de reversibilidade, e também a questão temporal, né? Por exemplo, de planejamento, né? Amanhã eu vou vestir uma blusa para ir para a escola, eu quero usar uma camisa rosa, eu quero usar uma camisa azul. Ela já consegue ter essas noções de tempo, de escolha, de o que quer fazer, embora não de forma muito, muito consolidada, porque isso vai ser mais na fase da adolescência, mas já tem essa ideia. Além das questões de raciocínio lógico também, né? De entender as questões lógicas. E por último, isso aqui já na fase da adolescência, é o estágio das operações formais. E aí vai dos 11 anos até o final da adolescência,
E então aqui nesse momento o pensamento ele vai se tornar muito mais abstrato e muito mais lógico. Se nas operações concretas ele tinha esse pensamento já se consolidando de lógica, até algumas ideias abstratas aqui, quando ele completa essa idade e vai é, percorrendo ao longo de sua fase de adolescência, ele vai consolidando esse pensamento cognitivo de forma muito mais abstrata, muito mais lógica, e isso vai permitir que que esses adolescentes, não mais crianças, mas eles consigam formular hipóteses, imaginar eventos e resolver até problemas mais complexos do que quando eles eram crianças. Então, aqui eles vão ter um aprimoramento das suas emoções e eu acho interessante também, para quem não assistiu, mas é interessante perceber o Divertidamente um e o Divertidamente 2, né, que mostra exatamente a evolução cognitiva. Então você tem ali o Divertidamente um é a fase da criança, né, a gente percebe esses estágios cognitivos da Hailey, né, se não me engano, da Hailey. Então, ela bebezinha, a gente vai vendo que as primeiras emoções, a primeira emoção é a alegria, a segunda emoção é a tristeza. Então, quando ela tá triste, ela começa a chorar, quando ela tá feliz, ela sorri. E aí você vai acompanhando esse desenvolvimento cognitivo da Hailey até ela chega na fase mais de criança, mas ela não chega ainda na adolescência, né? A gente termina o filme com algumas emoções básicas e com alguns conflitos de emoções, porque ela ainda está se formando. E aí, quando ela chega na adolescência, que já é o Divertidamente 2, e aí você tem um complexo de novas emoções, de novas estruturas corporais, né, de hormônios. Então, vira uma bagunça a cabecinha da Hailey, mas é interessante você perceber, a gente percebe essas mudanças também na cognição dela, né? Você vai trazendo alguns problemas mais complexos, inclusive junto com essa imaginação de problemas complexos, também vem algumas emoções novas, como a ansiedade, né? Porque como ela começa a propor algumas ideias, olha, se eu fizer isso, a tal pessoa vai falar, achar isso de mim, se eu não fizer aquilo, e ela começa a formular alguns problemas complexos que não aconteceram, que é muito abstrato, mas que se torna um raciocínio lógico, e por conta disso, em decorrência disso, ela acaba desenvolvendo um pouco de ansiedade. Mas é interessante a gente trazer isso, né, como um fator de percepção mesmo de como é que funcionam esses estágios, e eu achei interessante essa abordagem do Piaget, porque a gente consegue, a gente pode até usar, né, algumas questões lúdicas para crianças, para adolescentes, para aprimorar mesmo esse raciocínio deles, né? Essa consolidação desses raciocínios, desses pensamentos cognitivos que estão em desenvolvimento. Em contraste com a abordagem do Piaget, a gente traz aqui a teoria do Vygotsky, e ele não vai entender, em algumas partes ele vai ter uma consonância com o Piaget, mas em outras não. Então, ele enxerga o desenvolvimento cognitivo de uma criança e de um adolescente através de construções sociais. E, diferentemente do Piaget, ele também acreditava que as interações que as crianças e adolescentes têm com outras pessoas, e principalmente com pessoas mais experientes, os adultos, ou até colegas mesmo, mas que têm algum tipo de experiência a mais que essas crianças e adolescentes, são muito essenciais para a consolidação e para o melhor desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, na teoria dele, ele introduz um conceito que é chamado de zona de desenvolvimento proximal. E aí, essa zona de desenvolvimento proximal, ela vai representar o espaço entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com ajuda. Então, vocês lembram que logo no início a gente abordava um pouco sobre a teoria do Vygotsky, né? Que a principal diferença era que existe um mediador nessa consolidação da cognição da criança e do adolescente. Esse mediador
ele vai ajudar a criança. Nem sempre a criança ela vai conseguir fazer tudo sozinha e vai aprender e vai consolidar todo o seu desenvolvimento cognitivo de maneira só. Se você largar uma criança lá no meio da selva, ela não vai entender que, por exemplo, sei lá, uma madeira com juntar duas madeiras e girar ela vai gerar fogo, sei lá. Você consegue construir uma cabana com folhas de bananeira. É muito importante. Esperar, um barulho. Tá. É muito importante para coisas que não se conhece e por conta das experiências que as outras pessoas têm, que as outras crianças também têm, esse compartilhamento, sei lá, ela está com dificuldade para aprender. Vamos pensar um exemplo. Tá, vamos aprender a pentear o cabelo. Uma coisa bem básica. Eu não sei pentear meu cabelo, porque até certo momento os pais penteiam o cabelo da criança. Então, chega um momento, mãe, pai, me ensina como é que penteia meu cabelo, como é que eu visto uma roupa ou amarro um sapato. Então, isso é baseado na mediação. Então, alguém mais experiente vai ensinar essa criança a fazer aquilo que ela precisa, que ela não consegue fazer sozinha. E aí, com o tempo, depois do aprendizado, ela consolida aquela informação e aí ela vai conseguir fazer sozinha. Então, ali ela vai ter um aprimoramento desse desenvolvimento cognitivo. Outro conceito que ele traz é essa questão do... Perdão, gente, na verdade, esse conceito que ele traz, ele vai mostrar a importância do suporte. Então, a mediação ela é muito importante. E aí, outra questão que ele traz é o scaffolding, né? E o scaffolding, o que significa? É a transmissão da língua na aula de uma matéria específica. Então, por exemplo, a gente vai ter português. Português, e quando a gente vai aprender português logo no começo, a gente vai entender, começar, sei lá, por substantivo. Mas quando a gente está aprendendo a falar, a gente não sabe o que é um substantivo, né? Ou um verbo. Um verbo não. Um verbo eu acho que é mais... a gente começa pelo substantivo e pelo adjetivo, um exemplo. Aí, o substantivo são nomes e os adjetivos, eles qualificam esses nomes. Aí são coisas muito básicas do português lá no primário. Então, o scaffolding, a gente vai ter alguns conceitos de disciplinas específicos e a gente vai transmitir esses conceitos, né? Mantendo o conteúdo da matéria sempre em primeiro plano. Então, é interessante isso também para a consolidação do processo de aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, a gente percebe que o papel de quem educa, ele é muito essencial na consolidação e no desenvolvimento, no aprimoramento do desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes, porque para além desse aprendizado da disciplina conteudista, também tem um aprendizado de raciocínio lógico, de pensamento crítico, de pensamentos de construções de, de eventos, sei lá, pensar em planejamento, em organização. Então, tudo isso aí vai consolidando na mente da criança e do adolescente um desenvolvimento pleno e cognitivo. Ah, então, a gente percebe essa importância mesmo, né, do educador nesses anos iniciais e de adolescência para a consolidação desse desenvolvimento cognitivo. Então, para além, eu trouxe essas duas teorias, né, que abordam duas visões a respeito do desenvolvimento cognitivo. Uma fala sobre estágios em que a criança necessariamente ela vai passar sem depender de ninguém, teoricamente. Eu acredito que ele não pense exatamente assim. Em alguns momentos ele fala que é necessário a comunicação, o Piaget fala, né, que é necessária a comunicação, a interação afetiva e tal. Por exemplo, ele usa a questão da linguagem, né, como um efeito de
da criança externalizar aquilo que ela está sentindo no campo afetivo, e isso a outra pessoa vai codificar e decodificar e vai, de certa maneira, ajudar a criança também. Então, uma questão dialógica, né? Acho que seria isso, já de dialógico. Mas já o Vygotsky, ele tem mais essa percepção de que a criança nem sempre ela vai conseguir fazer tudo sozinha, ela vai precisar de ajuda. E, assim, não ficou muito claro, mas eu acredito que para além da mediação de pessoas, a conexão também que ela tem com o ambiente também é importante, né, para a consolidação desse desenvolvimento cognitivo, mas é o que a gente vai falar aqui nesse slide, né? Então, esse desenvolvimento cognitivo ele não vai acontecer num vácuo, no vazio, né? Para além das pessoas, das interações sociais que essa criança ela tem, existem outros 3 fatores que eu gostaria de elencar aqui que também influenciam na capacidade do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, primeiro, são os fatores genéticos, né? Então, isso aí, os fatores genéticos é algo que já é nato, né, da criança. Então, vai dentro do campo de genética, né, que vem, sei lá, dos pais, dos avós. Então, muito da genética vai influenciar também no, em como que essa criança vai se desenvolver cognitivamente. A outra questão são as questões ambientais. Então, o lugar onde a criança está, né, em que ela está imersa, também vai influenciar. Por exemplo, se ela está em uma família, em um ambiente que é cercado por livros, por jogos educativos e lúdicos, por conversas frequentes que tendem a desenvolver, sei lá, habilidades mais aceleradas, né? Então, isso vai, obviamente, vai proporcionar um desenvolvimento cognitivo dessa criança de maneira muito mais rápida e acelerada. E também tem as questões socioeconômicas que afetam principalmente a questão da qualidade, né? Do acesso e qualidade a acesso a recursos, né? E a qualidade também desses recursos. E um dos principais recursos é a questão educacional, né? Então, os fatores socioeconômicos vão também impactar no desenvolvimento cognitivo, porque crianças com melhores condições de escolaridade, de poder frequentar escola boa, de qualidade, com não professores, mas com material de qualidade, com eu acho que até professores também de qualidade, também vão ter um retorno cognitivo, um desenvolvimento cognitivo superior. Mas nem sempre isso acontece porque também não depende só de um, né? Por exemplo, teria os fatores genéticos e ambientais. Por exemplo, se a criança ela nasce em um ambiente socioeconômico vulnerável, se ela tem um fator genético ou um fator ambiental em que os pais proporcionam esse ambiente mais lúdico, mais educativo, o fator socioeconômico ele não vai impedir que essa criança tenha um desenvolvimento cognitivo. Então, nem sempre um vai depender do outro, não. Então, é possível que o desenvolvimento cognitivo ele seja alcançado, né, pelas crianças. E uma coisa interessante também de pensar é a ausência, né, desses recursos, desses fatores, eles vão afetar na dificuldade do desenvolvimento cognitivo das crianças. E principalmente na parte inicial, né, na fase inicial de desenvolvimento delas, porque elas necessitam desses ambientes, principalmente do ambiente, né, que estimule ela a buscar o conhecimento. Então, é bem interessante de pensar nesses fatores para além das teorias que a gente viu. A gente entra aqui na fase da adolescência, o desenvolvimento cognitivo na adolescência. A gente já abordou um pouco sobre o filme que eu sempre enquanto estou apresentando, eu estou lembrando do filme da Divertidamente 2.
Então, a gente vai ter, durante a adolescência, as mudanças cognitivas e emocionais. E a gente sabe, né, que a adolescência é um momento de mudanças, algumas um pouco mais sutis, outras mais profundas. E então é nesse período que o cérebro ele vai se desenvolvendo plenamente, né? Então, a parte de raciocínio lógico, pensamento abstrato vão se aprimorando ali na fase da adolescência. E aí, a partir desse momento, os adolescentes começam a se questionar sobre várias coisas, né? Sobre algumas regras, sobre questões éticas, morais, sobre até a própria identidade, né? Eles começam a se questionar e até entrar em conflito, seja com os seus responsáveis ou até com outros colegas, assim, enfim. O desenvolvimento cognitivo nessa fase, ele vai passar por um momento da capacidade de refletir sobre o futuro, sobre planejar os objetivos, sobre lidar com alguns tipos de emoções. E é uma fase muito importante para preparar o adolescente para a vida adulta. Então, é interessante ainda esse momento de consolidação e desenvolvimento cognitivo na fase da adolescência, porque a partir desse momento também vai consolidar uma pessoa adulta ou não, né? A depender dos rumos de desenvolvimento cognitivo que esse adolescente ele vai ter. Então, gente, a gente viu hoje que o que é o desenvolvimento cognitivo, né? Então, deu para entender que o desenvolvimento cognitivo vem da questão da cognição, de aprendizado e de consolidação de pensamento, pensamento crítico, reflexão. Ele é gerado tanto por fatores internos quanto fatores externos, ele é uma combinação de fatores, então não existe só um desenvolvimento cognitivo de maneira intrínseca, mas também ele pode ser gerado de forma extrínseca por outras pessoas, pelo ambiente em que a criança ou adolescente também está. Vimos também um pouco das etapas do desenvolvimento cognitivo, principalmente na visão do Piaget. E, por fim, é muito importante, né, a gente pensar e entender como funciona o desenvolvimento cognitivo nas crianças e adolescentes, principalmente para a gente que futuramente nós seremos docentes, né, para auxiliar e para dar um suporte na melhoria e no pleno estabelecimento desse desenvolvimento cognitivo dessa criança, entendendo as fases em que elas se encontram e como a gente pode estar preparado para poder ajudar essas crianças a consolidar o seu conhecimento. Então, basicamente é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e um abraço, gente. Até a próxima.